pessoal, aqui é a professora Carol da Sala de Leitura Madalena Escabelo da Escola Municipal Isabel Mendes. Eu estou aqui para continuar uma leitura com vocês. Vocês lembram esse livrão aqui? Sinto que sinto, e hoje nós vamos ler a segunda parte, que é a incrível história de Asta e Zazé. Ele foi escrito pelo Lázaro Ramos e ilustrado pela Ana Maria Sena, da editora Carochinha. Mas vocês devem estar reconhecendo também aqui um outro símbolo do mundo Bita. Sim, porque esse menino desenhado aqui de uma forma diferente já é um personagem bem conhecido da galera, que é o Dan do mundo Bita. Na primeira página e na primeira parte dessa história, a gente acompanhou os sentimentos desse personagem. Primeiro, a preguiça para acordar numa segunda de manhã. O Dan não queria sair da cama, não é verdade? Mas depois, o amor ao ver todos os seus familiares reunidos para um café da manhã, que logo foi substituído pela raiva, porque ele tropeçou no caminho para a escola e ainda viu um aluno tentando furar fila. Ficou aborrecido. Também sentiu arrependimento por reconhecer que tinha feito uma coisa errada com uma amiga. Alegria na hora do recreio, muitos sentimentos ao longo de todo o dia. E quando foi para casa, se deparou com um muro pichado na cidade que dizia: só faz sentido o que é sentido. E a gente conversou sobre isso, certo? De que só vale a pena aquilo que mexe com a nossa emoção. Se a emoção é positiva, deixa memórias doces, nos traz alegria, faz a gente ir para frente. E se a emoção é negativa? Às vezes, muitas vezes, também nos faz crescer. Porque é quando a gente erra ou quando erram conosco que a gente observa uma nova maneira de fazer. Mas é isso, a gente tem que estar atenta às nossas emoções e saber o que fazer com elas. O Dan também conta isso aqui na história, não é verdade? Ele estava na bateria quando chegou em casa, justamente cantando sobre isso, que o coração não sabe o que se esconder, mas que ele precisa decidir o que fazer. Vamos lá? Com um barulho, Diana, a mãe do nosso baterista, se aproximou, pedindo que ele fizesse silêncio, pois já era tarde. Mãe, é que eu tô cantando sobre sentimentos. É um bom assunto, Dan, mas é comprido e já está na hora de se acalmar o coração e ir para a cama. Hoje, para embalar o sono, quem vem contar uma história é o seu avô Afonso e de uma coisa que ele acabou de descobrir. Ai, sabe o que eu estou sentindo? E aí? Uma história nova de uma coisa que o avô acabou de descobrir. Qual será que era o sentimento do Dan? Curiosidade. Meu Deus, o que será que o vovô tinha para contar? E aí começa a história de Asta e Jazé. O vovô começou a falar. Nas margens do rio Omo, na Etiópia, vivia Jazer. Ele era um dos homens mais inteligentes do lugar, inclusive um dos mais habilidosos nas pinturas do corpo. E enquanto o vovô falava, o Dan imaginava o Jazer por aí. Jazer, que em português significa destemido, que é o mesmo que corajoso. Ouvia todos dizerem que ele podia ser o que quisesse. Jazer sabia contar histórias, fazer contas e ainda cozinhava. Um homão, hein? As pessoas lá queriam que Jazer liderasse a comunidade, que nos últimos tempos não estava indo bem. As plantações morriam, os animais fugiam e todos brigavam sem saber como resolver aqueles problemas. A preocupação às vezes dá nisso, em briga. É preciso acalmar o coração. Foi numa das caminhadas que Zazé fazia, pensando em como resolver todas aquelas questões, que conheceu Asta, que em português significa brilhante como uma estrela. E ela era mesmo. Vejam. Nossa, linda, linda, linda como entardecer e forte como o vento. Eles se apaixonaram assim que se viram. Foi assim, ó, amor à primeira vista. Vejam como eles
eles parecem envergonhados, só assim, ó, dando um tchauzinho de longe. Eles conversavam muito e ela dizia que queria ir embora dali. José dizia que não podia sair. Aquele era o seu lado da margem e também tantos precisavam dele. Asta então se apressou a responder: Ah, querido, o mundo é mais do que o nosso rio. E aí, o que vocês acham, hein? Será que as soluções estavam do outro lado? Naquela noite, Jazé não conseguiu dormir, ainda pensando em como resolver todos aqueles problemas. Quando enfim adormeceu, no sonho encontrou a solução. Aqui, deem uma espiadinha e me digam: com que ele sonhou, hein? Que solução será essa? Quem disse barco, acertou. Na manhã seguinte, ele juntou a comunidade e fez uma proposta que foi bem celebrada. Era uma ideia que mudaria a vida de todos mesmo. Por amor e por entender que o mundo é cheio de novas possibilidades, Jazer, Asta e todo o povo do Rio Omo, da sua comunidade, construíram um grande barco, maior do que os que costumavam fazer até então. Bem maior mesmo. Eles iam navegar por novos lugares e por águas mais profundas. O barcão foi pintado e enfeitado com flores e frutos, como eles faziam com seus próprios corpos. E assim, com a nova embarcação, começaram a explorar lugares diferentes. Viviam lá, mas de tempos em tempos também navegavam. Iam para outras margens. E Zazer e Asta, hein? Como é que passaram a vida? Ah, claro, juntinhos para sempre e sempre fazendo novas descobertas. Gostaram da história da Asta e do Zezé? Mas o que será que eles têm a ver com Dan, hein? Bom, o vô Afonso enfim revelou. Essa é a história do seu tatara-avô. E como você descobriu? Dan perguntou. Eu descobri porque perguntei. Perguntei a pessoas e perguntei a livros. Por isso, Danzinho, sempre repito, escute histórias, leia histórias. Vô Afonso então mostrou a foto do povo que vive no Rio Omo. E sabe o que Dan sentiu vendo aquelas lindas imagens? Orgulho de saber a sua origem. Ai, os olhos dele começaram a ficar cheios d'água, assim, algumas lágrimas se formando. Mas a boca ainda tinha um sorriso. Eram lágrimas de felicidade, assim como da deusa Umbela, que já lemos em outra história. E foi aí que o Dan descobriu que o coração cabia mais de uma emoção ao mesmo tempo. Ele estava orgulhoso e feliz. Sinto muito, vovô, ele disse, deixando a lágrima rolar. Mas eu sinto o que sinto. Seu coração transbordou de emoção. Ele correu para a bateria e voltou a tocar. Naquela noite, tudo bem, a mamãe perdoou e todos foram dormir um pouco mais tarde, cantando juntos a nova canção e cheinhos de emoção. E aí, gostaram de conhecer a história Sinto o que Sinto? Eu acho esse livro muito legal, porque ele fala sobre sentimentos, sobre como agir com os nossos sentimentos e também conta a história da família do Dan. Vai falar, né, do orgulho das próprias raízes, vai falar de ancestralidade. Vocês já ouviram essa palavra? Vocês sabem o que é um ancestral? O ancestral é como se fosse a raiz da família, de onde aquela família começou. Vocês sabem sobre a história da sua família? Se todos sempre moraram aqui nesse estado, no Rio de Janeiro? Se vieram de algum outro estado do Brasil? Se vieram de outro país? Procurem saber. Às vezes, o sobrenome ajuda a contar a história da gente. Depois vocês me digam aí nos comentários
O que vocês descobriram sobre os seus ancestrais e do que vocês ficaram mais orgulhosos. Bom, antes de me despedir de vocês, eu quero mostrar as imagens do povo do Rio Omo. O avô Afonso mostrou para o Dan. Vejam como eles realmente se pintam com tintas naturais. E também usam flores e folhas para se camuflar na natureza. E também se protegerem de predadores. Olha lá. Oi, Ceci, tudo bem?